Olá, tudo bom? Como é que você está? Seja muito bem-vindo ao mais um episódio aqui do nosso podcast Hipertrofia e Emagrecimento Sem Censura. Já somos mais de 20 mil ouvidas no Spotify, estou muito feliz com isso. Muito obrigado por estar aqui. E hoje a gente vai tratar de um problema que com certeza você ou alguém já passou por isso se você ou esse outro alguém está tentando emagrecer, que é o porquê que você para de perder peso. O que acontece com o seu metabolismo? Será que é alguma coisa de errada? Será que isso é algum problema de saúde que deu e você parou de emagrecer? Bom, vamos lá, vamos desvendar então depois da vinheta aqui. Vamos lá. Meu nome é Luiz Henrique Tintori, eu sou médico do esporte, atendo aqui em São Paulo, capital. Atendo pacientes todos os dias com o intuito ou de emagrecer, ou de ganhar massa muscular, ou de fazer os dois ao mesmo tempo e também de melhorar a sua saúde e prevenir doenças. Eu estou aqui já com a experiência de mais ou menos 1.000 pacientes por ano que eu atendo que tem esse mesmo objetivo. Lógico, algumas coisas acabam fugindo disso, mas 90% é isso daí. E eu tô aqui para passar a minha experiência para você, porque eu sei que eu não consigo dar conta de atender todo mundo. Obviamente isso aqui não é uma consulta médica, mas muitas coisas a gente consegue resolver de maneira muito mais simples aí no dia a dia, só de você ouvir as minhas informações. O feedback que eu tenho de muitos seguidores é excelente, principalmente pelo meu trabalho ali no Instagram. Se você não conhece, vai lá, é o Médico do Esporte SP. Tudo junto, beleza? SP de São Paulo. Então vamos lá, será que realmente quando a gente começa a emagrecer a gente tem uma queda do metabolismo, um crash, que o pessoal fala, um crash metabólico, nome bonito, né? Nome muito bonito. Ou será que é falta de vergonha na cara? O que será que acontece para as pessoas pararem de emagrecer? Não é muito simples, né? O processo de emagrecimento é um negócio muito complexo que envolve coisa demais, que se eu for falar aqui num episódio de podcast, você vai ficar aqui 3 horas aqui ouvindo e talvez nem entenda tudo, porque é algo complexo que às vezes nem eu entendo direito. Mas tô brincando, eu entendo o certo para poder tratar as pessoas. Vai achar que eu não entendo nada aqui, né? Que colocação mais infeliz que eu fiz aqui, mas tudo bem. Principalmente assim, como é que acontece o processo de emagrecimento? Basicamente, a gente precisa gastar uma certa quantidade de caloria e precisa ingerir uma quantidade menor do que esse gasto para o corpo daí começar a entender que a gente precisa tirar a nossa reserva de gordura, que é a nossa principal fonte de energia, que é o que faz as pessoas ficarem obesas, para virar energia. Então o corpo ele tira essa reserva de energia para transformar em energia. E aí você vai queimar a gordura para sobreviver, entre aspas, e aí você acaba começando a emagrecer. Só que a gente sabe que chega uma hora que a gente tende a estagnar essa perda de peso, que é o tema disso aqui hoje. Por que você para realmente de perder peso? O que acontece que você não emagrece mais? Primeiro a gente tem que entender que esse déficit de caloria, quanto mais agressivo for, mais rápido você perde peso, obviamente. Sim, com certeza, perde muito peso rápido e a tendência é logo isso aí estagnar, um pouco antes do normal. Quando a gente faz uma perda de peso um pouquinho mais gradativa, mas pode ser até um pouco agressiva assim, essa parada de perda de peso ela tende a acontecer um pouquinho mais para frente. Geralmente acontece em torno de 6 a 8 meses de um tratamento bem planejado, essa estagnação. Então você vê como demora, né? Se você parou de perder peso antes desse tempo, é porque alguma coisa está errada ali no processo. Pode ser com você mesmo, por não estar seguindo a dieta, o que é o mais comum de todos, e por outros problemas também, que são muito mais raros aí. Mas vamos lá, vamos desvendar aqui. Pensa comigo, se você perde peso muito rápido, geralmente a gente sente fome mais rápido, não é? Não é isso que acontece? Sim, isso que acontece, sim, com certeza. Existe um hormônio que regula isso, que foi descoberto lá na década de 90, final da década de 90, se não me engano, que é a leptina. A leptina é um hormônio que é secretado na gordura, que sinaliza o corpo tanto para aumentar ou diminuir a nossa termogênese, né, nossa geração de energia,
Sim, assim como a saciedade, tá? É um dos hormônios, tá? Tem vários ali, mas ele tem um papel bem importante que é fácil de vocês entenderem, que eu vou explicar aqui nesse episódio para vocês. Quando a gente tem muita gordura, teoricamente a gente tem muita leptina. Isso sugeriria que era para o corpo não buscar mais comida, era para você ficar saciado se você estivesse obeso. Quando você está obeso, a gente sabe que as pessoas comem mais, né? Por quê? Porque existe um processo inflamatório que essa gordura causa no corpo, que a gente chama de inflamação subclínica. Essa gordura em excesso, ela começa a ficar apertada no tecido do corpo ali, né? E começa a faltar espaço para os tecidos de gordura crescerem, para a célula de gordura crescer. Isso gera uma deficiência de circulação sanguínea ali. E algumas células de gordura acabam morrendo. E quando elas morrem, elas jogam na circulação sanguínea algumas substâncias tóxicas para o organismo, que causam um processo de inflamação corporal. TNF-alfa, interleucina 6, citocinas inflamatórias, tem várias aí que acabam causando essa inflamação. Essa inflamação ela é a porta de entrada para todas as doenças que a obesidade gera, né? Aumento de câncer, aumento de risco de infarto, aumento de risco de diabetes, aumento de risco de derrames, né? Também, né? Que é o infarto cerebral, aumento de risco de demências, etc. Déficit de cognição, entre outras coisas. E uma outra coisa também que acontece é fazer a leptina, lembra que a gente falou da leptina? Ficar resistente à sua ação no centro de saciedade. E as pessoas, quando estão inflamadas por estarem obesas, elas têm um descontrole da saciedade mesmo, tendo um monte de leptina circulando ali no sangue. Porque tem muita gordura, porém essa leptina não age. Ali a pessoa não fica saciada, ela não para de comer. Isso é ruim, né? Só que, lógico, se você entrar com tratamento com déficit de caloria, regimentado, fixo, a pessoa vai perder peso, com certeza. E aí essa leptina ela vai começar a diminuir de quantidade no sangue, porque você está diminuindo o tamanho da sua célula de gordura, tá? Isso geralmente leva aquele tempo que eu falei, né? Uns 6 a 8 meses ali para acontecer. E aí você começa a ter um aumento da fome nesse período, tá? Se você faz um déficit muito agressivo, a tendência é você ter muita fome. Se você faz aquele déficit quando você corta carboidrato, corta tudo, come menos de 1.000 calorias por dia, ou gasta demais e come muito pouco, a tendência é o seu metabolismo ficar muito ruim mesmo. Vai ficar bem lerdo, bem devagar. E imagina nesse período onde o seu metabolismo está lerdo, tá lento e com fome porque a leptina caiu. Aí é complicado, é grave, porque você vai estar com fome, comendo mais e com metabolismo lento. A chance de reganhar gordura é muito grande. O que acontece, sim, com quase todos os pacientes, 92% dos casos, mais ou menos, acontece isso, né? Chega a um certo período que estagna ali. E aí, em vez da pessoa achar que tá tudo certo, que tá tudo errado, na verdade, e não vai continuar ou não vai atrás de um profissional, a tendência é de começar a ter aqueles efeitos sanfonas, né? Sobe, desce o peso. Isso é ruim, né? Na grande maioria das vezes não é algo muito bacana, porque quanto mais efeito sanfona você tem na vida, mais você vai ter dificuldade lá na frente de perder peso. Imagina que tragédia que é. Que já atendi esses dias, semana passada no consultório, paciente que fazia o efeito sanfona proposital, né, assim, todo ano. Dava outubro, projeto verão, perdia 20 quilos até novembro, até dezembro. Daí chegava depois do carnaval, eu tava com 30. Só que começou aquela vez, né? A primeira vez ele perdeu, não lembro de cabeça, mas, por exemplo, 10 quilos, ele ganhou 5. Depois ele perdeu de novo no ano seguinte mais 5, mais 10, só que ele ganhou 7. No ano seguinte perdeu 15, mas reganhou 15. E aí foi progressivamente piorando. A gente vê isso na prática que realmente é ruim. Então, quanto mais perda de massa muscular, massa magra a gente tem no processo de emagrecimento, pior é para a saúde, porque o corpo ele liga aquele botãozinho de SOS. Fala, esse cara tá querendo me matar, porque ele tá perdendo a nossa reserva de proteína corporal, que é o músculo. E proteína, para você ter uma ideia, se a gente não comer, não ingerir, a gente morre. A gente tem que comer proteína quase todos os dias ou todo dia, porque a gente não sintetiza proteína através de outras coisas, através de carboidrato, através de gordura. E além de tudo, você usa a proteína para virar energia.
né? Para te dar, para fazer o seu processo metabólico funcionar se você não tem carboidrato ou gordura circulante. Então, se você não come proteína, você morre, assim como o corpo entende. Se você começa a perder massa muscular, ele acha que você vai morrer também. E ele liga um processo catabólico não, um processo de rebote, né, de reganho de gordura muito mais acentuado e aumento de fome muito mais acentuado quando você perde muita massa magra nesse processo. Isso gera o que o pessoal chamou de crash metabólico. Foi por isso que eu gravei esse tema, porque eu pedi lá no Instagram para me darem sugestões aí de podcasts ou de temas para a gente discutir. E o tema que foi me dado foi com esse nome mesmo, crash metabólico. Que é isso que eu falei. A pessoa emagrece demais e quando a gente perde muito peso, a taxa metabólica tende a cair. Se você pega uma taxa metabólica de uma mulher pequena, é muito menor. Desculpa, é muito menor do que de um homem de 1,80 m, porque a taxa metabólica tem também a ver com o peso, né, corporal. Quanto menor o peso, menor a taxa metabólica. Então, se você perde peso, você reduz também o seu metabolismo normalmente, o valor dele, tá? Então, é normal já ter essa queda de metabolismo. Se você faz uma dieta muito restritiva ou perde muito peso por período muito prolongado, os hormônios como o T3, T4, que são os hormônios da tireoide, a testosterona, tendem a ficar mais baixos. Isso faz o metabolismo também desacelerar, que é uma resposta natural. Todo mundo que emagrece vai acontecer isso, tá? Vai você pensar que com você não acontece, porque vai acontecer com qualquer um. Agora, o jeito que você vai lidar com isso, aí que tá a diferença. Porque daí você vai ter um profissional junto com você para te ajudar a burlar isso aí. Eu falo nas consultas, né, que o emagrecer é uma briga constante do médico e do paciente e do nutricionista, professor de educação física. É uma briga constante da gente contra a própria fisiologia humana. Porque perder peso é uma briga mesmo, é o seu corpo querendo voltar para aquele ponto de equilíbrio lá, com mais gordura, porque na cabeça dele é aquilo que é confortável, aquilo que é seguro para você não morrer. Só que, lógico, dá todo esse monte de problema que a gente já sabe que a obesidade causa. Então, a gente não pode ser assim e tem que brigar contra a nossa própria fisiologia. E aí a gente precisa abordar de várias maneiras. Mas lembra, T3, T4 caem, testosterona cai, o metabolismo vai ficar lento. E aí como é que acontece? Volta a fome, você volta a reganhar peso. É normal isso daí, aquele gráfico em U, né? Começa em cima, alto, peso desce, depois ele volta tendenciosamente para o mesmo ponto de antes, ou até um pouco menos, ou se extrapolar demais, volta para além daquilo que você tinha de peso ali. Então, o seu metabolismo ele sofre realmente um baque ali na perda de peso. Lógico, e como é que você consegue burlar isso daí? É acalmando esses hormônios, que é melhorando o aporte calórico, né? Comendo um pouquinho mais alguns períodos, faz com que T3, T4 voltem a ter função. Seu metabolismo volta a dar uma acelerada se você aumentar a quantidade de proteína na dieta. Se você, por exemplo, fizer atividade física, também vai deixar o seu metabolismo acelerado. Não tem porquê o metabolismo ficar lento se você todo dia está dando porrada nesse corpo, gastando energia treinando. Isso é muito óbvio, assim, não precisa nem falar que não existe processo de emagrecimento sem exercício físico. Não tem como uma pessoa sustentar uma perda de peso sem atividade física, não dá. Não tem como tratar, eu aviso o paciente, se você não fizer exercício, infelizmente, eu não posso te ajudar porque eu sei que isso não é saudável para você. A gente pode te emagrecer tranquilamente. Eu te faço qualquer pessoa perder 10 quilos no mês, tranquilo. Só falar para comer essas 500 calorias por dia aqui, se você não emagrecer, ou você está fugindo da dieta, ou porque tem algum problema grave que isso não acontece. Então a pessoa vai emagrecer. Agora, isso não é saudável, porque você não instala bons hábitos na pessoa de atividade física. Epidemiologicamente, tem estudos que pegam pessoas que perderam 20, 30 quilos e conseguiram sustentar essa perda. Eu tenho muito paciente assim também. E assim, 99% deles estão fazendo exercício pelo menos 4, 5 vezes por semana. Pelo menos, tá? 5 a 6 vezes ou 7 vezes é o ideal para quem perdeu muito peso e quer continuar sem reganhar peso, tá? É importante fazer isso.
E eles também estão se pesando, estão monitorizando o peso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para ver se não está reganhando peso. E às vezes a gente ganha peso e não percebe. Então tem que se pesar e tem que ter constância na dieta. Não tem jeito, tem que estar com a alimentação reeducada e ter trocado as besteiras por comida de verdade, na grande maioria das refeições. Vou dizer que meus pacientes que perderam 20, 30, 60, 70 quilos, eu tenho também paciente que perdeu 70 quilos sem cirurgia, eles comem besteira, come, obviamente que come a pizza, come chocolate, come bolo, come sorvete, mas não é a regra da dieta, é totalmente exceção. E vai lá e faz, e come, não tem problema nenhum. E não deixa de perder peso por isso. Agora, o que a gente não pode é a exceção ser a regra, né? Aí não vai dar certo, obviamente. Mas não é o tema desse episódio aqui, não. Mas a gente tem que entender que a perda de peso, ela só é sustentada com o metabolismo funcionando bem, para evitar esse crash metabólico, que é fazendo exercício e dosando a carga de comida ali. Épocas que vai comer menos, épocas que vão comer mais, e assim vai ciclando isso daí. Não tem porquê a gente achar que você vai fazer uma dieta igual para o resto da vida, né? Porque acontece mesmo. Mesmo que você siga direitinho, vai chegar uma hora que você vai estar com mais fome e vai estar mais indisposto pela queda do seu metabolismo. E a tendência é você não querer mais treinar, diminuir a carga de exercício, a intensidade, ter aumento de fome e começar a reganhar peso. É bem comum isso daí. A parte motivacional é importante também. Quem quer evitar um crash do metabolismo, a queda do metabolismo, tem que estar acompanhando com o médico, com o nutricionista de perto e com o treinador, se possível também, porque daí não tem como dar errado, né? Não tem como falhar um processo de emagrecimento se a pessoa faz isso e segue, porque tem aquela cobrança. Ele sabe que daqui 45 dias ele vai voltar na consulta, ele vai ter que ter perdido seus X% do peso que estava na última consulta, né? Vai ter que ter feito isso. Lógico. E justamente quando não dá certo, quando não perde, é a hora que a pessoa mais tem que voltar ao profissional para ajustar e ver o que está dando errado ali nesse tratamento, tá? Então a gente não pode pensar que só porque parou de perder peso já está tudo errado, vai ficar com vergonha, não vai voltar. Ou também quando acontece o contrário, quando atingiu a meta de peso, que essa pessoa não tem mais que voltar no médico, no profissional. Porque vai ter percalço, vai ter que monitorizar, fazer exames ali e ver como é que tá a parte. Porque a tendência, a grande maioria, você viu, 92% voltam a reganhar peso, né? E daqueles lá, desses 8% que faltam, 7% estão treinando e 1% é aquelas pessoas que não perdem peso sem fazer exercício, mas é muito raro, né? 1% dos casos é muito pouco. Isso assim, é 1% dos que tiveram sucesso, né? Então a estatística é muito baixa e é difícil mesmo emagrecer. Lembra, a célula de gordura murchou, ela vai aumentar. Eu falo para os pacientes assim na consulta. Imagina você tá no carro e aí o tanque ele chega na reserva porque tá acabando o combustível. O que é a primeira coisa que tem que fazer? É ir no posto lá abastecer, senão você vai ficar na rua, vai ficar na mão, sem gasolina. E aí com a gordura é a mesma coisa. A gordura começa a ver que o tanque dela está diminuindo de tamanho. Então ele sinaliza por aumento de leptina, aumento de grelina, que é outro hormônio da fome, para avisar você ir no posto de gasolina, encher o tanque. O que é isso? É comer, aumentar a fome. E aí a tendência é você começar realmente a comer mais, tá? Uma dieta bem estruturada, quando o paciente está seguindo direitinho o tratamento, ele não sente fome, né? Porque ele está comendo mais comida, está enchendo a barriga com nutrientes ali que às vezes não tem tanta caloria, mas que dá muita saciedade. Então, não é para sentir fome no processo de emagrecimento, tá? Não é normal sentir fome, a não ser que esteja com a dieta muito restrita, comendo muito pouco. Aí, às vezes, realmente a fome vem muito mais cedo. Mas você viu, a fome vai vir, meio fome mesmo, aquela vontade louca de ficar comendo toda hora, vai vir só depois de alguns meses ali de tratamento, tá? Então, se isso está acontecendo antes disso é porque tem alguma coisa errada. Ou você está muito restrito na dieta, está comendo muito pouco, ou está com vontade, desejo de comer. E aí entra até às vezes o tratamento medicamentoso para ajudar nisso também. O remédio para emagrecer ele pode ajudar muito, né? Ele tem que ser usado na grande maioria das vezes para fazer a pessoa entrar nos eixos ali, ficar com menos fome, menos desejo de comer.
e encaixar, enquanto o remédio está ali apoiando nesse processo, uma reeducação alimentar. E aí não tem como dar errado, né? Aí funciona super bem também. Eu uso bastante remédio com os pacientes, sim, funciona, mas eu aviso, uma hora esse remédio vai acabar. Se um dia eu morrer, ou, sei lá, pegar um Covid da vida e ficar um mês afastado do trabalho aqui, se você não tiver acesso à receita desse remédio, que a maioria é controlada, você vai fazer o quê? Já vai ter aprendido a comer? Não vai ter aprendido a comer. Se não aprendeu, você vai voltar a ganhar peso, vai voltar a comer bastante. Então tem que usar o remédio e ainda aprender o que é para comer e o que não é para comer. E aí funciona, tá? Mas a gente tem que lançar a mão às vezes disso. Não tem jeito. Remédio é importante, sim. Então a gente tem que brigar contra a nossa fisiologia para poder evitar o reganho de peso, que é quase regra, né? Infelizmente. Mas dá para trabalhar bem. Isso aí, principalmente se a pessoa agora que você está ouvindo esse episódio, agora você está bem educado em relação a isso, você quer perder peso, já sabe que isso vai acontecer. A fome vai aparecer, a fome chegará, a vontade de ficar mais quieto vai chegar também. E aí você já está ciente que isso vai acontecer, você vai saber burlar e saber identificar quando isso vai estar pegando e vai voltar no seu profissional e você vai dar um jeito de tratar isso daí. Tá? Tem casos muito legais, pacientes de idade até mais avançada, 50 anos, que perderam lá 70 quilos, estão treinando, estão comendo mais, está ciclando carboidrato, está comendo semana mais, semana menos, está repondo hormônio, tudo isso aí funciona demais, tá? Outra coisa é o crash metabólico, essa queda hormonal que dá, pode ser indicada às vezes uma reposição hormonal, principalmente em homem, né? Para ajudar a favorecer continuar perdendo peso. Mas nem sempre precisa, a grande maioria melhora o perfil hormonal quando perde peso, tá? Mas nunca é contraindicado, se precisar tem que fazer também, tá? Então, o crash metabólico, ou seja, você para de emagrecer, por isso que eu falei, tá? Fome, aumento de leptina, a sinalização de que o seu corpo está pedindo mais comida porque ele acha que você vai morrer, mas você não vai. Tá? Então, a tendência é realmente ter fome. E aquela coisa, né? Se você parou de perder peso logo no começo, isso é muito comum, tá? Tem muito paciente que é assim, infelizmente, né? Mas tem. Que começa a dieta, primeiro mês perde 3 quilos, depois começa a parar de perder e acha que tá com problema hormonal. Se ele não mudou nem a dieta ou o plano alimentar. E aí a gente vai ver quando tá comendo tudo fora da dieta. Eu fico com o recordatório alimentar, com o plano alimentar da nutricionista aberto na minha frente, eu vou perguntando o que você está comendo no almoço, o que você está comendo no jantar. Ele vai falando, são coisas que às vezes nem tá ali no plano alimentar prescrito. Fala, pô, tá comendo tudo fora. Então, a tendência é errar nas quantidades. Se a pessoa começa e perde peso no começo, logo depois já para de perder, é porque parou de seguir a dieta, né? Convenhamos que parou de ter déficit de caloria na dieta. Então, se isso está acontecendo com você agora, nesse exato momento, reveja os seus conceitos, reveja se você está seguindo, né, o que foi orientado pelo seu profissional. 99,9% de chance de você não estar seguindo, tá? Sinto lhe dizer, mas é assim que funciona, tá bom? Acho que é isso aí. Eu não vou me estender muito nos episódios. O pessoal faz uns podcasts de uma hora e pouco. Eu não consigo falar tudo isso aqui, não. Até dá se eu abrir uma aula para dar para vocês aqui, mas aí é objeto de curso, né? Coisa que não cabe para você aqui, tá? É exatamente uns 20, 25 minutos, 30 minutos para você estar ouvindo e fazendo seu cardio aí. E além de estar queimando umas gordurinhas, você ainda está aprendendo alguma coisa de útil aí na sua vida, beleza? Muito obrigado por estar aqui. Se você chegou até esse exato 23º minuto aqui de episódio, muito obrigado mesmo, parabéns, que você realmente é interessado ou interessada no conteúdo, nas coisas que eu falo aqui. Espero poder ajudar sempre. Se você tem alguma dúvida, os canais de podcast não permitem me mandar mensagem, mas manda para mim lá no Instagram, vai ser um prazer responder para você e te ajudar aí a esclarecer mais coisas aí, que é o @médico do esporte SP de São Paulo, beleza? Bom, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.